Salve, salve, nação! Galera, os caras gostam de falar do Flamengo, né, cara? Mais um programa aqui falando do Mengão. Vou trazer este corte do programa ESPN FC da ESPN Brasil falando de Gabigol, de Flamengo. Será que vão falar de mercado da bola? Não sei, estou gravando ao vivo. Vamos assistir até o final. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é Mengão, seja bem-vindo. Ative o sininho, marca lá todas para você receber os próximos vídeos aqui do canal. Porque veja bem, se você não ativa o sininho, você não recebe os nossos conteúdos. Então, não custa nada. Ative o sininho e marca todas. Fechado? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Fala aí, Dani! Agora, olha, muito se falou aqui durante a semana da declaração do novo presidente do Corinthians, que disse que o Gabigol tem a cara do Timão. Ontem o Gabigol foi no Podpah, um desses podcasts, um dos mais famosos, inclusive, ele é amigo dos dois meninos que apresentam, e deu uma entrevista falando sobre este e outros assuntos. Eu vou começar pelo tópico Corinthians. Fala, Gabriel. Falei isso em entrevistas, já falei isso, que eu acho a torcida do Corinthians muito... Os caras cantam uns 90 minutos. Acho que teve agora um jogo, não foi que eles estavam perdendo? Contra o Bahia, 5-1, nós estamos nas costas em casa. E os caras estavam lá. Na chuva, irmão, cantando. Isso é muito... Combinaria, saca? Pela massa, pelo time ali, tipo, favela. Acho tipo, o cenário tá ligado? Mas, a realidade é que eu tenho um contrato com o Flamengo, agradeço muito o carinho, sim, juro pra você, tem sido muito meu telefone. Eu tô em São Paulo faz uns 3, 4 dias, se eu não me engano. Eu vou nos restaurantes, a torcida do Corinthians sempre vem falar comigo, né, assim, as pessoas que torcem. Tem sido muito Como eu falei, o futebol é muito louco, não quer dizer que eu vá, não quer dizer também que eu não vá. Tipo, não faz isso. Como é que eu, mas assim, como é que eu vou saber o dia de amanhã? Tipo, eu não sei, como eu falei, a realidade é que eu tenho mais um ano de contrato com o Flamengo e eu não sei o que vai acontecer. Agora, se for meu último ano no Flamengo, se não for, eu quero que seja o próximo ano seja especial, porque eu acho que esse ano as coisas não foram do jeito que eu queria, assim. Ele se referindo ali à temporada dele, né? E só pra gente entrar nesse debate, tá aí também o esclarecimento, vou colocar assim, do empresário, do Gabriel, que é o Júnior Pedroso. Ele diz o seguinte: não existe outro cenário. Nós negociamos com pessoas sérias. Passamos mais de um ano negociando com Braz e Spindel, com diversas reuniões no Rio e por telefone. Em outubro agora, de 2023, selamos o acordo verbalmente. Se isso mudou, aguardamos uma comunicação por parte do Flamengo. Negociamos com pessoas sérias que cumprem acordos. Essa é a entrevista do Júnior Pedroso à Letícia Marques, repórter do GE. A Letícia conversou com ele, né? E essa é uma das coisas que ele explica, assim. Só para a gente começar esse assunto, vou trazer um outro ponto que eu acho que é importante, que foi a demora na resolução também do contrato do Bruno Henrique. O Flamengo não fez isso com o Gabriel. O Flamengo parou as negociações em determinado momento, mesmo já tendo as acertado verbalmente. Aí as questões de foco no campeonato, troca de treinador, nenhum dirigente veio a público explicar exatamente o motivo dessas paralisações na negociação. Mas não foi uma coisa específica do Gabigol. Agora, que ele teve uma queda de participação com o Tite, isso é um fato, né, Pascoal? E ele deixa em aberto ali, acho que corretamente. Ele não sabe o que vai acontecer com ele no fim do ano que vem, quando ele não tiver mais contrato. Mas eu tenho uma certeza. O Gabigol é um cara decisivo. O Gabigol vai fazer uma melhor temporada que vem no Flamengo, porque ele não vai sair do Flamengo. O Corinthians não tem, vamos falar real aqui, o Corinthians não tem como comprar o Gabigol. Ah, é? Só se o Gabigol não assinar contrato com o Flamengo e ficar livre no mercado a partir do final do ano Pascoal, que vem. Mas o Corinthians tinha condição financeira para comprar também, pagar o que pagou no Yuri Alberto? Mas aí envolveu vários jogadores, o Yuri Alberto, né? foi um pacote, pacote muito grande de jogadores. Eu tenho dúvida em relação a essas situações, porque eu já vi cada coisa em clubes que... 35 milhões de euros? Que não tem... Não, esse valor não, que não tem condição... É a multa do Gabriel. Pois é, mas aí a gente começa a ver essas movimentações, né, Dani? Você falou que o empresário dele falou, né? Que negociou durante quase um ano. Uhum.
E aí, mas ele dá essa declaração por quê? Assim, Como assim? A gente tem que entender O empresário? É, o empresário. Ele dá essa declaração porque ele foi procurado por uma jornalista para fazer um esclarecimento. Porque ele está desconfortável. A minha visão. Porque assim, se ele tem acertado e se ele tem plena convicção, ele fala, não, já estamos tudo resolvido. Ele fala, ele pontua 2 ou 3 vezes. Pessoas sérias de palavra, Que cumprem entendeu? acordos. Que cumprem acordos. Para mim, essa declaração nas entrelinhas tem muito desconforto, muito incomodado Mas o desconforto tem um nome. Tite. Com a chegada do Tite... E é isso que eu falo. O Tite chegou em outubro, quando o negócio foi apalavrado. Agora já não está tanto. Entendeu? Porque é só quando está no autógrafo, gente. Só quando está autografado ali, todo mundo botou autógrafo, é que está valendo. Antes, o que está conversado, isso pode ser mudado. E aí, Dani, é imagina que- só, que tu me perdoa, 35 milhões, né? Mas vamos... De euros. Vamos... Que ontem eu esqueci de dar a moeda aqui e acharam que era 35 milhões de reais. Vamos raciocinar, pensar. 35 milhões de euros mais 1 ano de contrato. Daqui a 6 meses ele pode ter um pré-contrato. Esses 35 milhões viram pó. Aham. Então, parte do princípio, não são 35 milhões. Tá? Porque em 6 meses vira pó, entre aspas, porque pode ser um pré-contrato. Aí, o que o Pascoal tocou, esse nome se chama Tite, né? Do desconforto. Um cara do tamanho do Gabigol, se não for aproveitado, será que faz bem para ele, para o clube, para o treinador e principalmente para ele mesmo, ficar sem ter os minutos que ele imagina ter? Aí tu junta isso com entrando no último ano de contrato, com o interesse de um outro clube. É uma construção que quem está lá dentro deve ter muito mais ideia do que pode acontecer, mas eu não me preocuparia, ou eu não focaria, não botaria como entrave esse número de 35 milhões. Para mim, isso essa cláusula aí. Mas aí você está partindo, Enzinho, para te ouvir também. Aí você está partindo de um momento em que o clube vai diminuir a multa pensando que não tem interesse em renovar. Aí eu acho que entram muitas variáveis e que o Flamengo não deu indício de nenhuma delas até aqui. Porque a declaração oficial atual do Flamengo o Gabigol não será negociado com nenhum time do Brasil, a menos que se pague a multa de 35 milhões. Fica à vontade, deixa eu só ir no teatro ali para ouvir. Isso faz parte da negociação. Ninguém vai dizer que vai baixar o valor se... Não, isso faz parte da negociação. Isso faz parte da trajetória, do roteiro da negociação. Mas o que me chama a atenção é a declaração do empresário, dizendo, para mim, tem muito descontentamento nessa declaração, para mim. E aí, Tetra? Eu entendi assim que o empresário do Gabigol diz que já tem um acordo verbal com o Flamengo. E até ele coloca ali, tô tratando com pessoas sérias. E cita o nome do Braz e do Spindle, que são os responsáveis por essa negociação. A minha interpretação é que a gente, eu, Gabigol, staff, nós estamos acreditando que vai ser concretizado, colocado no papel aquilo que verbalmente a gente acertou de uma renovação de contrato, foi o que foi noticiado, né? O Gabigol, a gente até falou, poxa, não renovou com o Everton Ribeiro, não renovou com o Bruno Henrique e já está tratando e quase fechando com o Gabigol. Foi até uma crítica que eu fiz, porque eu falei, o Gabigol tem contrato até dezembro de 2024, né? Então, o que eu estou entendendo na história é o seguinte, estou com o Pascoal. Financeiramente, por mais que o Praz falou, tem um mecanismo, vai lá, conversa aqui, parcela ali, tenta colocar um jogador e tal, mas se a Leila Pereira oferece 100 milhões pelo Pedro, que estava nessa mesma situação naquela época, no banco, sem jogar, perdeu até a ida para a seleção, e o Flamengo não vendeu, aí vai lá, Bruno Henrique, tu quer o Flamengo vai lá, renova. Seria muita surpresa para mim o Flamengo aceitar um valor menor do que a multa, vender o Gabigol para um rival, né? Reforçar um time do próprio país. Então, assim, vejo mais a possibilidade da renovação, o Flamengo renovar esse contrato que só vence em 2024, para não chegar nesse prazo aí dos 6 meses e ele tá livre para assinar com qualquer, aí seria muito amadorismo. E uma coisa que a gente sabe é que essa diretoria do Flamengo não é amador nesse sentido.
Não vai deixar chegar lá, vai chamar, vai tentar fazer esse acordo, acertar, renovar o contrato, renovando o contrato, renova essa multa, tá garantido, e aí, se o Gabigol durante o ano não joga, tá descontente, o Tite prefere, nesse momento, é o Pedro titular, ele não consegue recuperar a posição, ao longo da temporada a coisa não acontece e tem uma possibilidade de negociação, o Flamengo está respaldado, porque já tinha renovado o contrato e tem essa multa. Não pode esperar. A minha leitura do que está acontecendo é essa. Nesse momento, acho que o Corinthians não tem condições de tirar acho não. O Flamengo não tem esse interesse de se desfazer do Gabigol nesse momento. Até porque, Pascoal, só para colocar mais um dado aqui, o Flamengo votou hoje a proposta orçamentária para 2024 e aprovou ela é superior a R$1 bilhão, sem contar com venda de jogadores. O Flamengo já tem isso aprovado para o próximo orçamento. Então, acho que por uma questão financeira, não vai ser o motivo que o Gabigol talvez não permaneça. Agora, vou só colocar um outro trechinho aqui, porque aí eu acho que eu vou entrar onde vocês estão tocando. É Tite que chama, né? Porque parece muito claro que a preferência do centroavante do Flamengo é o Pedro. E eu sou o número 1 fã do Pedro, sou eu. Eu sou o número 1 fã do Pedro. Porque o Pedro é um baita centroavante. Só que são características diferentes. Muito. E para jogar nesse esquema de 3 atacantes como joga o Flamengo, um atacante de área é importante. O atacante que vai buscar mais o jogo, que é o caso do Gabigol, já é uma outra característica. Cabe em um outro time, em outras equipes do futebol brasileiro. O do Flamengo com o Tite, nesse formato do time jogar, ele precisa de um centroavante como o Pedro. Aí, em outubro, chega o Tite e esfria a negociação. Ô, Pascoal, pela tua experiência. Então não tem muita coisa... É que não foi só dele. Se tivesse sido só do Gabriel, aí tudo bem. Mas foi de todo mundo, né? O Bruno Henrique já tinha assinado a parte dele do contrato. Mas o do Bruno Henrique, o Palmeiras deu um trator, um caminhão e um avião de dinheiro para ele. Ah, sim. Começou com um caminhão, passou para um trator e passou para um avião. Para ficar com o Bruno Henrique. A opção do Bruno Henrique, aí é opção individual. A do Bruno Henrique com o Flamengo é opção individual. Eu prefiro jogar no Flamengo, mesmo abrindo mão de 1 ano de contrato. Mas o Bruno Henrique estava jogando. Eu te pergunto, será que o Gabigol... Não estou dizendo que é o cenário definitivo, mas será que o Gabigol ele está a fim de passar mais uma temporada assim, sendo segunda opção? Mas, Praz, o Gabigol é o único que está confortável nessa negociação, nisso tudo. Será? Confortabilíssimo. Acho que com o tanto que ele está jogando, não está não, Pascoal. Quer ouvir? Por quê? Porque ele fala exatamente disso. Deixa eu só ver se você muda de ideia ou não. Fala, Gabriel. Ele falou de participar pouco. Ele tem um estilo de jogo. Eu acho que ele levou o Pedro para a Copa, então acho que naturalmente o Pedro... É a preferência? É a preferência dele, acho que isso ficou nítido até na convocação. O estilo de jogo é mais propício ao Pedro. E o que eu tenho que fazer é o quê? Trabalhar. Mostrar que você é útil. Mostrar que eu posso ser útil e ter mais tempo de jogo, assim. No final da temporada eu tive muito pouco tempo de jogo, assim. Eu tô aqui falando a verdade, tipo, óbvio que eu não tô feliz. Tipo, eu quero jogar. Eu fui pra Inter de Milão e pro Benfica e eu saí porque eu não tava jogando, saca? Agora, assim, não é um pensamento individualista, saca? É ter mais oportunidade, tipo assim, todo mundo foi titular com ele, eu ainda não fui. Eu joguei pouco tempo, mas eu também sei que eu tenho que ficar aqui falando, sabe? Eu tenho que fazer dentro do campo, treinar, mostrar o meu máximo e quando ele precisar... Eu vou estar lá, pode ser 5, pode ser 3, pode ser 20, pode ser... Mas você já tá 100%? Como que tá? Então, antes do último jogo eu fiz um procedimento no tendão e agora eu tô fazendo um acompanhamento durante as férias para poder voltar 100%. E aí fazer uma pré-temporada boa pro ano que vem vai ser mágico. E assim, cara, teve uma conversa com o Flamengo da renovação, acabou que não foi assinada a renovação. E eu lido com muita qualidade. Na realidade, eu tenho mais 1 ano de contrato. E, querendo ou não, né? Pode ser meu último ano com a camisa do Flamengo. Não sabe o que vai acontecer. Então, eu quero que seja especial.
Tá aí, ó, o Gabriel falando da realidadezinho, e a gente colocou aqui só como uma informação, né? Os jogadores que tiveram minutagem com o Tite, mas não foram titulares. Quem não entrou em campo ainda não tá nessa lista, mas a gente tá vendo aí quem já jogou com o Tite, mas não começou jogando, que são o Gabriel, o Vitor Hugo, o Rodrigo Caio e o Alan. Média de 22, jogadores média de 22 minutos por jogo, Gabigol. É uma média de 20? Você fez essa conta de cabeça agora? Não, você já tinha esse dado, né? Pô, sentou na cadeira do Mauro Naves, tá fazendo conta, que é uma beleza. Ozinho, uma média baixa de participação. O Pascoal já colocou aqui o quanto ele é decisivo e o quanto não tem tido oportunidade de ser com o Tite, mas o quanto também já não fazia a melhor temporada da carreira dele antes, né? Acho que são muitos pontos aí pra gente tocar dessa declaração e dessa renovação. Quero te ouvir. Não, assim, essa comparação com os jogadores que estavam na tela, assim, o Alan, ele chega e aí tem uma contusão séria. Então ele não tem tantas oportunidades porque ele ficou de fora muito tempo. Ele voltou agora 2, 3 jogos, no máximo. E aí o Eric. O Eric estava muito bem, né? Foi bola de prata, seleção bola de prata, né? Aqui da casa. O Rodrigo Caio, a mesma situação, né? Muito tempo de lesão e tal, e a dupla de zaga também encaixou. E o outro ali é o garoto, o Vitor Hugo, é menino, teve muito mais oportunidade com o Sampaoli, e o modelo de jogo era diferente também, então, bem normal. O Gabigol chama atenção. O que me leva a crer também é esse problema que ele teve, essa contusão. Fisicamente a gente vê que ele não estava no seu melhor e ele precisa estar, né? O estilo de jogo dele de muita movimentação, de muita troca de direção, ele precisa estar muito bem fisicamente. Não estava, caiu de produção como o time todo do Flamengo caiu, porque o ano foi frustrante, do time todo, não foi só do Gabigol, né? A gente aqui estava discutindo quem foi o melhor do Flamengo. No primeiro foi o Ayrton Lucas, mas caiu de produção. Fabrício Aí depois Bruno. foi o Eric Pulgar. Eu e você falamos do Fabrício Bruno, que manteve uma regularidade. Mas assim, a verdade é que o Gabigol, normal, eu não gostava de ser substituído, eu não gostava de ficar no banco. Qual é o jogador que gosta? O cara fala assim, eu gosto, eu quero ficar no banco. Pô, tem alguma coisa errada. Ele não pode se rebelar, ele não pode levar isso para ser uma laranja podre dentro do elenco. Então, se o cara não ficar satisfeito, eu acho que é até positivo. O cara quer brigar pela posição, quer ser titular. E ele jogando bem sendo titular, ele vai render para o time. Então, não vejo nenhum problema do Gabigol falar que está incomodado com a reserva. Ele é muito realista. A característica de jogo do Tite não favorece ele, porque ele não é o cara do lado para ser 1 contra 1. Drible, velocidade, recompor, marcar lateral. Nesse sistema do Tite com 2 pontas, né? O Tite não joga com 2 atacantes como o Dorival jogou, ele e Pedro, porque aí jogava no losango, meio campo, um 4-4-2, mas o meio campo na forma de um losango, que o Arrascaeta ficava na ponta do losango, né? E o Tite não faz esse sistema. Então, quando ele joga com meia pelo lado direito, que às vezes é o Everton Ribeiro, foi o Gerson, ele até utilizou ali pelo lado direito, também é aquele cara que tem que voltar numa linha defensiva perto dos volantes. O Gabigol não tem essa característica. A briga de posição dele é com o Pedro. E o modelo do Tite é um centroavante mais de área, mais ali pivô. E ele também não é essa característica. Então ele perde um pouco de ponta. Agora ele falou, vai treinar, vai voltar melhor, vai se cuidar, vai se tratar, fazer uma ótima temporada, pré-temporada, para brigar por essa posição com o Pedro. Larga atrás. Pelo modelo de jogo do Tite. Mas o Tite também não é um cara assim, que, porque não faz muito essa função. Pô, o cara não é maluco, é um baita de um treinador. Se vê que o Gabigol tá bem, tá voando, uma crítica que eu faço é o seguinte, realmente, colocar o cara 5 minutos, 6 minutos, num jogo que tá muito complicado, não é toda hora que o cara vai resolver. O Pedro mesmo, quando estava no banco, entrou muitos jogos no segundo tempo, também não resolvia. Então ele tem tido poucas minutagens. Pode ser pelo condicionamento físico. Vamos ver o próximo ano. E tem um outro fato também, não é só o caso do Gabigol, né? O Bruno Henrique vai ter que brigar pela posição com o Cebolinha. O Cebolinha faz mais o que pede o Tite do que ele imaginava.
O Cebolinha é o cara que faz. O Cebolinha tá marcando, o Cebolinha tá chegando na frente, o Cebolinha tem um contra um. Aí o Bruno Henrique volta, claro que ele volta, mas ele não volta com a intensidade do Cebolinha, que é o que pede o Tite. Dos atacantes liberados, tanto que ele tá pedindo mais um atacante pelo lado direito. Mas o Bruno Henrique tem a vantagem que ele joga nas 3 do ataque. Joga pela esquerda, joga pela direita, e se precisar, joga ali como atacante também, centroavante. Naquele vinha jogando ali, tipo, ele não entrou ali, tomou conta, porque teve, além da lesão, o período do acerto do contrato, vai aqui, vai ali, e aí são coisas que acontecem no futebol. Eu estou me referindo a isso para mostrar que o Gabriel também pode ganhar essa posição e voltar a ser titular do time do Flamengo. Dentro de uma configuração um pouco diferente que o Tite adote em uma outra partida, ou então, se o Pedro... A gente não sabe o que acontece durante a temporada. Nenhum jogador joga 80 partidas. Sim. Quantos jogam no futebol brasileiro? 82, Depende, 83? entre 70 e 80 e qualquer coisa, dependendo... 75. Você jogou 75. Você jogou quantazinho? Não me recordo assim a temporada que eu joguei mais jogos, mas nessa faixa aí, pelo menos 70 jogos. Não, ninguém joga 70 jogos em uma temporada. Não dá, o ser humano não aguenta jogar 70 jogos por ano. Então vai precisar do Gabriel em alguns momentos, vai precisar de outros jogadores em outros tantos momentos. E o Flamengo tem 2 centroavantes com características diversas. E o campo fala, né, Pascoal? O próprio Tite diz, o campo fala, né? O campo fala. Essa é a minha dúvida, porque o Gabriel, ele teve pouco espaço porque ele tem uma questão física. Ele está um problema no tendão. Vocês querem ouvir logo esse trecho para a gente já entrar nesse debate aqui? Porque ele também fala do ano dele, que não foi um ano confortável em termos de lesão. Mas a minha pergunta para vocês na sequência é assim, o pouco espaço tem a ver com a lesão e a pouca entrega porque ele não tinha condição? Ou tem a ver com as escolhas do Tite? Porque aí eu acho que tem 2 frentes para a gente analisar. Mas vamos ouvir o Gabriel sobre a lesão. Assim, esse ano comigo aconteceu de eu jogar machucado praticamente o ano todo. Machucado? Eu tive uma lesão no adutor no Mundial. E aí tratei. No Mundial ano passado? Agora. Dezembro do ano passado. Não, fevereiro. Foi agora. Que a gente perdeu pro Paul Hilal na semifinal. Depois teve... E no segundo jogo eu machuquei meu adutor. E aí recuperei. Só que tava sequências de finais, sabe? E aí era importante estar no campo, eu também, tipo assim... Você não quer largar o osso. Eu não quero largar o osso e eu sei que isso faz mal só pra mim, porque a minha lesão é por desgaste no tendão do adutor. Você tinha que ter parado? Eu tinha que ter parado. Mas você já tá 100%? Como que tá? Então, antes do último jogo eu fiz um procedimento no tendão e agora eu tô fazendo um acompanhamento durante as férias pra poder voltar a 100%. E aí fazer uma pré-temporada boa pro ano que vem vai ser mágico. O ano que vem vai ser mágico, é o final, né? E eu acho que o ano que vem vai falar muita coisa, porque eu ainda tenho essa dúvida, assim. Então, o Gabriel não jogou com o Tite porque ele não tinha condição física, por conta dessa lesão que ele cita, que deveria ter sido tratada lá atrás, não sei porque não foi. Ou é uma opção do treinador? Mais ou menos como o Caleri, Daniela. Mais ou menos como o Caleri. Mas o Flamengo tem vem com a lesão. O Caleri vem com a lesão no tornozelo desde sempre. Então, mas o Flamengo tem substitutos para o Gabriel. O São Paulo não tinha para o Caleri. Pois é, porque ele já não estava jogando tanto, na minha visão. Se não estava jogando tanto e estava incomodando, parava, né? Parava, tratava e aí voltava 100%, né? Mas, Daniel, acho que a gente vai saber disso. É difícil saber, né? Entender por que ele não teve tantos minutos. A conta que eu fiz aqui, 22 minutos por jogo para o Gabigol, é pouco, né? E aí, acho que esse ano que ele falou, vai se cuidar nas férias, para voltar, para fazer a pré-temporada boa, para poder estar 100%. E aí, eu acho que aí durante o Carioca, começo do Brasileiro, a gente vai conseguir entender qual é o espaço do Gabigol no Flamengo. E aí eu volto àquela situação. Eu não acredito que o Gabigol esteja feliz, ou fique feliz, ou fique confortável em não jogar, em entrar 22 minutos. Que foi. Aí entra a questão dos 35 milhões de euros, dele não estar satisfeito, dele mesmo falar, e corretamente, até com algumas justificativas, de levar para a Copa, de características que o Tite quer de um centroavante. Se ele sabe que não se encaixa, se ele não está tendo minutos, será que o Gabigol, para o Flamengo, para o Tite, seria legal ter ele? Aí a gente traz a declaração do empresário, dizendo que negociou durante um ano. A gente traz a declaração do Gabigol, dizendo que ele tem contrato só até o fim do ano que vem.
mas não está acertado, não tem a garantia. Não, mas ele deixa isso claro ali, ele fala, eu lido com fatos. O fato é, o meu contrato vence em dezembro de 24. Então, tem muitas coisas que não são ditas, mas estão nas entrelinhas. Claro que daí é interpretação minha, né? Isso eu estou tentando interpretar o que pode estar nessas entrelinhas. Mas eu acho que o Gabigol voltando bem fisicamente, eu digo, esse começo de ano, vai dizer muito. O Pedro pode ser titular, mas que o Gabigol tenha mais espaço. E isso já vai para dar chance dele brigar. Senão, eu acho que, como ele já falou, ele não vai ficar satisfeito, não vai ficar feliz. Ele tem 6 meses para ver isso aí. Ele tem 6 meses para ver isso. Mas e o Flamengo? Por isso que hoje a posição do Gabigol é muito confortável. Muito confortável. Mas você acha que ele está confortável? Eu acho que a última... Não, ele diz confortável porque ele pode esperar. A posição porque ele tem um acordo, confortável. teoricamente, mas ele se não assinar, 6 meses ele sai livre. Ele pode sentir o cheiro da brilhantina em 6 meses. Ele fica só aqui, ó, só para saber onde é que está o cheiro da brilhantina. Se ele não encontrar o cheiro da brilhantina, sabe o que acontece? Estou pegando minha malinha, estou indo embora, meu senhor. Ele tem 6 meses para isso. E os 35 milhões? E os 35 milhões viram pó. Então, a posição do Gabriel, a posição do empresário do Gabriel nesse instante, é uma posição absolutamente de conforto, de tratando com pessoas sérias, sabendo o que vai acontecer. Se o Flamengo engrossar o caldo... Mas a recíproca é verdadeira. Também. O clube ele. Mas se engrossar o caldo... Aqui engrossou o caldo... Não, eu quero dizer o seguinte. Aí... A fala do empresário é... Temos um acordo verbal firmado. Ou seja... Esse 1 ano que a gente conversou, e também por telefone, nós verbalmente chegamos a um acordo. Isso ainda não foi assinado, mas estamos tratando com pessoas sérias que cumprem um acordo. Eu acho que a rua é de mas não foi assinado por então, quem, né? O Flamengo tem que preencher o contrato e dar para eles assinarem, não é o contrário, né? Então eles estão esperando... Não foi assinado por nenhum dos dois. O que eu quero completar é o seguinte, se o empresário diz que está esperando, que está tratando com pessoas sérias e acredita que o Flamengo vai cumprir o que eles verbalmente trataram, a partir do momento que o Flamengo fale que está certo, do outro lado também tem que ser a mesma coisa, né? Ele não falou de pessoas sérias? Claro. Então tem que ser do outro lado também. Então por isso que eu acho que o Flamengo, o Gabigol está num momento... de contrato, não esportivamente. Esportivamente ele está desconfortável. Isso. Porque ele é banco, a gente sabe que ele é um jogador vaidoso, é normal, é uma estrela, é um cara polêmico, é um cara que desperta o amor e o ódio. Ele fala sobre isso, sobre até a polêmica com o Zico. Achei muito legal a fala dele nesse podcast, esclarecendo bem aquilo que eu analisei aqui no programa, do que eu entendi, do que ele quis fazer. Então, mais uma vez, ele chega lá e fala, respeito total, o Zico é o maior de todos. Nunca eu faria uma coisa para atacar, afetar o meu maior ídolo. Então, eu acho que assim, ele está confortável nessa parte de contrato. Bom, vou começar o ano, vou tentar ter um ano mágico. Se a coisa não acontecer, aí eu concordo com vocês. Chegar no meio do ano, não sou titular, o cara não me dá chance, pouco espaço, não vou renovar mais agora. Mas, Ozinho... Vou esperar e vou sair livre. Aí eu acho que o Flamengo tem que agir. Aí é o Flamengo tem que agir. Aí é o conforto dele. O Flamengo tem que renovar logo esse contrato. Não, o Flamengo não pode chegar no modelo Bruno Henrique. Chegou no limite. O Flamengo ultrapassou o limite. Mas pelo que eu entendi do Bruno Henrique, quando foi paralisado ali, o lado do Bruno Henrique já estava canetado. O Flamengo é que precisava devolver. Então, exatamente. Porque só o Bruno Henrique ficou no Flamengo porque o Bruno Henrique quis ficar. Sim. Certo? Agora, se o Flamengo, se o Gabigol não tem esse aproveitamento que ele imagina, o que ele imagina para jogar no Flamengo até o meio do ano, cria-se uma perspectiva enorme para que ele possa sair, assinar o chamado pré-contrato, porque isso pode com 6 meses para terminar... Mas tem que assinar esse contrato antes, aí o Flamengo tem que agir. Aí entra essa sua manifestação de maneira muito correta. O Flamengo tem esse período de início de ano para agir se vai continuar com o Gabriel. Por exemplo, já renovou o contrato com outros jogadores que estavam para renovar? Por exemplo, tinha o interesse de renovar com o zagueiro. Renovou com o Bruno?
Com o Fabrício Bruno? Renovou? O Fabrício Bruno é a mesma questão do Gabriel. O contrato não vence agora, vence só no final do ano que vem. Houve uma primeira conversa, mas pelo valor dos contratos dos outros zagueiros, ele não ficou satisfeito com a proposta, então vai se abrir uma próxima negociação. Então, Everton Ribeiro já renovou o contrato? Não, e o do Não. Everton vence agora, não canetou Então, ainda, tá vendo? ofereceram mais um ano. Esse volume de soluções que não são dadas é que chama atenção. Com a chegada do De La Cruz, eu acho que o Ribeiro vai sair, cara. O Flamengo vai dispensar ele, eu acho. No Flamengo. Você vai avolumando Mas pro Everton situações. já se fez a proposta, né? É 1 ano de contrato e está sendo analisado pelo jogador. E segundo o Tite, ele vai disputar a vaga com a Arrascaeta. Sim, ele entende que não é um ponta. O Tite diz que os dois jogam na mesma faixa e que ele vai disputar a vaga com a Arrascaeta. E que o Flamengo precisa de um ponta pela direita. É o que diz. Então, você está vendo, tem volume de situações não resolvidas no Flamengo. E o Gabriel, hoje, mesmo no banco, ele é um grande ídolo do Flamengo. Então, eu ia tocar nesse ponto. Eu acho que o Gabriel não pode ser... Tem coisas que você tem que acelerar em uma situação e outras que você pode segurar um pouco mais. Acho que o Flamengo segurou muito na confiança do Bruno Henrique, segurou muito na confiança do Everton Ribeiro. Eu já disse para você que tinham pelo menos 2 equipes de São Paulo interessadas no Everton Ribeiro. Se o Flamengo não acertar, tem 2 que acertam com ele no dia seguinte. Eu garanto para você que tem 2 que acertam com ele. Um ou outro vai acertar. É que o Everton já poderia, inclusive, ter acertado se houvesse esse interesse por parte dele, né? O Flamengo se afiançou naquilo que o jogador disse aí, eu quero ficar. Do Bruno Henrique era eu vou ficar. O Palmeiras ofereceu e o Bruno Henrique não veio. O Palmeiras ofereceu para o Pedro, vocês sabem a história, eu já contei aqui, do dinheiro, né, do volume financeiro que envolvia o Pedro, e o presidente do Flamengo, quando viu que o negócio... Aí ele, pera um pouquinho que eu preciso consultar o conselho, não pode se resolver. Sim. Porque a presidente do Palmeiras ia contratar o Pedro pelos 100 milhões. E aí ele segurou, teve que renovar o contrato e ficar com uma cláusula diferente. Então, são coisas do futebol que você tem que acelerar o processo, em alguns momentos. Em outros momentos, você pode tirar o pé um pouquinho, porque tem um pouco mais de tempo. Eu acho que o Fabrício Bruno é um zagueiro que não dá para pensar em perder, não dá para esperar com 6 meses de contrato para ver o que vai acontecer. O Gabriel é um centroavante que você não pode esperar que daqui a 3, 4 meses a gente senta lá e resolve. A minha dúvida é se o treinador vai utilizá-lo ou não, porque o Gabriel é caro, vai ficar insatisfeito. Explica para a torcida do Flamengo. Tem tempo. Explica para a torcida do Flamengo. Aí eu chego lá na cláusula de 35 milhões. Com tudo isso que tu falou, tu acha que essa cláusula tem validade total? Não, até julho tem. Não, sim, mas qual é a situação toda? Tu Junho. falou. Quais é verdade. Os itens que tu Julho levantou? já era. Quais os itens que tu levantou? O Tite, a minha curiosidade é para saber se o Tite vai utilizá-lo com mais frequência quando ele estiver bem fisicamente. Porque eu acho que o Gabriel no banco. Mas eu acho que voltando agora, ele falou que já começou o procedimento, né? O Gabriel foi liberado antes do último jogo. Ele não participou da última rodada para fazer o procedimento e já olhar para essa lesão como deveria ter feito lá atrás. Então, imagino que vai ficar bem fisicamente, levando em conta a pré-temporada, carioca, para começar a disputa do brasileiro. De Libertadores, enfim. Mas o Gabriel no banco, mais uma temporada, eu acho que aí sim ele se transforma num problema. Porque o Gabriel, ele não se rebelou, e aí eu tô com o Zinho. Eu não sou a favor de jogador que senta ali e fala, tô legal, tô recebendo meu salário aqui. Eu odeio esse tipo de jogador. Não é um problema para ele, porque ele vai ficar incomodado. Mas o Gabriel, ele não se rebelou, ele não foi mal educado, mas ele dá sempre um jeitinho de estar de tênis, de estar com a camisa diferente de todos os outros reservas, de sentar num cantinho onde só vai estar ele na foto. Ele fez isso várias vezes no banco. Então, o Gabriel, se ele não for ser utilizado, aí sim. Aí você acha que isso aí é demonstração de insatisfação? Eu acho que quando o jogador, não sei, o Zinho talvez possa falar melhor sobre isso. Ele chamou atenção para ele muitas vezes, Zinho, enquanto esteve no banco de reservas. É uma característica dele na vida. Na vida. Ele está ali com um diamante no dente. É diamante aquilo lá? É um diamante. Dá Dá para comprar um apartamento, eu acho. Nossa. Mas fala, Zinho, quero te ouvir. Fez por merecer, né? Os números no futebol mudaram, e que bom. Acho que o atleta é muito cobrado e em torno dele se gira muita grana e
Se estão se pagando isso, ele é merecedor. Agora, assim, eu quero partir do princípio da gestão, né? A gestão de campo, de vestiário, o Tite é muito bem pago para fazer isso. O cara não está satisfeito, ele é pago com a sua comissão para fazer essa gestão do elenco. Chega lá, chama o Gabigol, fala, tô precisando disso, tal. O cara é o treinador nesse nível, não é à toa, entendeu? Então, assim, ele é pago pelo Flamengo, o Tite, sua comissão técnica, para deixar todos os jogadores motivados. Como o jogador também é pago, não está escrito lá que ele vai ser titular absoluto. Então, ele tem que fazer a sua parte, cumprir suas obrigações. O Gabigol, ele tem esse estilo extrovertido e polêmico que gera toda essa... A gente está aqui há quanto tempo falando dele? Que ele vai num podcast, no linguajar mais de boleirão, né? Muito pi, se solta mais, são amigos dele, então o cara fala mais. Mas aí eu estou indo pela parte administrativa do clube. Flamengo vai deixar ficar os 6 meses e esse cara sair livre? Eu acho que é um erro de administração financeiro. O Flamengo tem condições financeiras, o orçamento foi aprovado para chamar o Gabigol e firmar esse novo contrato, aumentando essa multa e se protegendo. Se ele não está satisfeito, se ele chegar lá e pedir e falou que quer sair, tudo bem, arruma alguém que pague essa multa. Senão tem que cumprir suas obrigações aqui. E o Flamengo tem condição de pagar o salário dele. Isso mesmo. É alto, como de outros atletas são, e o Flamengo tem condições de pagar. Então, na minha opinião, o Bruno Spindler e o Marcos Braz têm que chegar antes, agora, início do ano e tudo, vamos chegar nesse acordo que o empresário dele falou, que está tratando com pessoas sérias. Aquele acordo que a gente tinha, tá certo, vamos assinar. Cadê a caneta? Aí o empresário tem que aceitar, tem que assinar. E aí o Flamengo está protegido e o próprio Gabigol também, na parte financeira. Briga por posição, administração de elenco, aí eles, são os atletas com a comissão técnica, não é mais problema do presidente. O presidente fez a parte dele. Tá aí, galera! Nossa, que vídeo grande, cara. Eu achei que ia ser um corte pequeno. Nossa, 36 minutos até aqui. Não falaram de mercado da bola. Estava esperando aqui a notícia do De La Cruz por eles também, né? O De La Cruz que já acertou com o Flamengo. Eles não falaram nada porque este assunto do Gabigol, cara, está tomando conta da imprensa de todo o meio esportivo. Este assunto tomou conta, né? De todos os programas, canais, até dos paulistas que só falam dos times de São Paulo. Tá falando por causa do Corinthians, né, cara? Gabigol, Corinthians, tal. Por isso que eles estão falando tanto também, né? Mas é isso. Esta será uma novela? Será uma minissérie? O que será que vai acontecer com a renovação de Gabigol? Vai renovar com o Flamengo? Não vai? Será que vai ficar até o meio do ano assim? E o Tite? Será que o Tite vai aproveitar o Gabigol? Será que o Tite não usou o Gabigol porque ele estava lesionado? Ele tinha que fazer o procedimento cirúrgico? Será que é isso? O tempo dirá, meus amigos e amigas, o tempo dirá. Antes da gente encerrar o vídeo aqui, eu quero agradecer a todos vocês inscritos do canal. Muito obrigado a todos vocês que deixam o like, que comentam, que compartilham e a todos vocês que deixaram o sininho ativado e marcaram todas. Galera, marque o sininho, ative o sininho, marca todas, porque senão você não recebe o nosso conteúdo, tá bom? Muito obrigado a todos de coração. Tendo mais informações, mercado da bola, polêmicas, vídeos hilários pra gente dar risada, eu trago aqui pra vocês com muito carinho. Valeu, galera. Tamo juntos. Saudações rubro-negras. É nóis. Fui.